Boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham pela plataforma do Facebook. Sintam-se todos bem-vindos, acolhidos, abraçados pela nossa sociedade. Que bom que escolhemos estarmos aqui nesta tarde, ouvindo os ensinamentos dos Espíritos, os esclarecimentos que essa doutrina espírita faz com tanto amor. Possamos receber esses ensinamentos com alegria, entendendo que Jesus é o caminho certo que nós devemos seguir e que somente assim vamos ter sossego, paz, bom ânimo e otimismo. Convido a todos a fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus pela nossa vida, pela possibilidade de estarmos aqui ou pela plataforma ouvindo a exposição desta tarde, que possamos estar receptivos, com nossa mente elevada, recebendo desde já os bons fluidos dessa espiritualidade amiga que nos orienta, que nos aconselha, que nos protege. Por isso, rogamos aos nossos benfeitores que estejam conosco e também os nossos lares, e que possamos então receber da melhor forma os ensinamentos do Cristo. Que assim seja. Passo a palavra então ao palestrante Paulo Sêmenes, que vai nos falar sobre o tema Ajuda-te, que o céu te ajudará. Obrigado. Boa tarde a todos. Sociedade Espírita Luz e Caridade agradece a presença nessa tarde quente, né? Mas viemos assim buscar o apoio, o esclarecimento, para crescermos cada vez mais como espíritos. Agradecemos também ao pessoal que está na plataforma do Facebook, nos seus lares, nos acompanhando. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o nosso tema. Buscai e achareis. O que nós vamos buscar? O que nós vamos encontrar? Que porta é essa? Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Batei a porta. Durante a exposição nós vamos esclarecendo a melhor maneira correta de bater a porta do Pai, de saber pedir. À medida que nós avançamos no conhecimento do Evangelho de Jesus, com o auxílio da chave. O que é essa chave? A doutrina espírita. Jesus já tinha anunciado que enviaria o Espírito da Verdade. Não nos deixaria sós. E o Espírito da Verdade é a doutrina. A doutrina espírita é o conhecimento. É o que necessitamos para sobrevivermos neste planeta ou em qualquer lugar. Amplia-se a nossa capacidade de visão diante das circunstâncias da existência e, por consequência, altera-se a nossa capacidade de compreensão das vicissitudes, dos altos e baixos, dos bons momentos, daqueles maus momentos em que nós vamos passando no decorrer da nossa caminhada. Os acasos que acontecem no cotidiano, que a vida nos oferece. Não estamos aqui seguindo um rumo e só queremos ter prazeres, felicidade. Tem os momentos difíceis que nós passamos. A conquista do homem na verdadeira realidade. Ele está bem longe disso. Ele está distanciado.
e nós vamos ver qual é a verdadeira realidade. Que porta que nós vamos abrir, buscar. Ao reencarnarmos, existe um planejamento espiritual. Eu não chego aqui no planeta sem uma preparação, sem um entendimento. Antes de eu vir para a Terra, eu já tenho um planejamento espiritual. Eu já vou conhecer a minha família, a minha mãe, o meu pai. Nós vamos conversar, vamos planejar o modo que eu vou ser aceito por eles. E os meus compromissos também. Nós temos compromissos. Não estamos aqui vagando à toa. Um planeta difícil, neste momento de provas de expiação e partindo nessa transição para um planeta de regeneração. Mas qual é o meu papel? Qual é a minha função? E pedimos também, nesse planejamento, as provas necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. Então, eu já sei que eu planejei vir. Eu tenho compromisso. E eu vou passar por provas. Que é muitas vezes o sofrimento. E por que eu passo pela dor e passo pelo sofrimento? Pela nossa ignorância. Se nós ouvíssemos desde o início os ensinamentos de Jesus lá atrás, se nós praticássemos de acordo com ele nos ensinou, nós estaríamos numa condição bem melhor nesta reencarnação. Mas fizemos ao contrário. Deixamos de lado as leis de Deus e vamos viver a lei do mundo, que é mutável. Nós vamos viver o mundo. Esquecemos dos nossos compromissos. Esse mundo ilusório, de vida ilusória, nos desvia. As facilidades que tem para tirar nós do caminho, nós nos deixamos levar. Aí vem as provas, vem as dores, o sofrimento, que é necessário para o nosso despertar. Aí mudou. Infelizmente é pela dor. É um pai ensinando um filho, exigindo para o filho. Dever. Como vai crescer essa criança? Na educação, no alerta, na compreensão. E são famílias que pouca importância dão. Quando tiver adulta, essa criança, como ela vai agir? Deus nos criou, Ele é o nosso Pai. E Ele enviou Jesus para nos orientar. E eles estão sempre do nosso lado, porque eles querem que nós crescemos, domamos as nossas más inclinações, os nossos vícios e começamos a adquirir virtudes. O Livro dos Espíritos, na questão 132, diz-nos: visa ainda outro fim à encarnação. Pode ter outro fim. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. O que é a obra da criação? A obra de Deus. O que é a obra de Deus? Progresso espiritual do ser.
Se eu não estiver trabalhando esse progresso espiritual, eu estou me desviando da obra de Deus, distraído com os vícios do mundo, e não estou crescendo como espírito. Ou seja, reconhecendo como os filhos de Deus, estamos todos reencarnados para auxiliar na obra da criação, e não necessariamente para atender os nossos interesses particulares. Há diferença. Eu esqueço dos meus compromissos, daquele planejamento, e começo a cuidar dos meus interesses terrenos. Compromisso eu tenho de criar minha família. Compromisso eu tenho de trabalhar para dar o melhor sustento, de ter o conforto para mim, de adquirir as coisas que a tecnologia hoje nos põe à frente. Mas e o meu outro lado, que é a verdadeira razão da qual eu estou aqui hoje, de crescer como espírito. Porque tudo que está na terra, poder, dinheiro, bens, são temporários. Assim como o nosso próprio corpo. Tudo que possuímos na matéria fica. E o que eu vou levar quando eu retornar para casa? Conhecimento. O despertar da minha espiritualidade. Aquilo que eu pratiquei de bom, que fez eu crescer. O eu espírito de verdade, que é a doutrina espírita, continua na mesma questão. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. Não importa o mundo que eu tiver, eu tenho que me adaptar a ele. E me adaptar a ele é trabalhar as leis de Deus. Não é só na Terra. Tem mundos mais elevados que nós, mas continua. Eu vou trabalhar a inteligência, meu conhecimento, minha moralidade. Não é só aqui na Terra, eu vou sempre evoluir para chegar numa condição de estar perto cada vez mais de Jesus. Tudo é evolução. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Nós nos adiantamos quando começamos a trabalhar as nossas imperfeições. E no imperativo, ajuda-te, reconhecemos a necessidade primeira de acionarmos a vontade, a nossa vontade, na busca dos valores íntimos, virtudes que irão promover nossa libertação espiritual. Eu me lembro da larva, do casulo, se torcendo, se mexendo, fazendo força para se libertar dali de dentro, se tornar uma borboleta e alcançar voos altos. E assim somos nós. Nós temos prisioneiros do nosso corpo, prisioneiros do nosso vício. Estamos trancados. Nós queremos nos libertar, mas não fizemos nada para isso. A nossa libertação começa no momento em que nós começamos a obedecer à lei de Deus. No momento em que nós vamos dominando os nossos vícios e adquirindo virtude, aí nós vamos crescendo. Nós se soltamos dessas amarras apegadas ao mundo material. E amplia-se a nossa visão espiritual. Deus já compreendo que eu tenho a reencarnação. Existe a reencarnação. Já vou compreender que eu sou espírito imortal. Eu sou mortal nesse corpo aqui. No momento que eu desencarnar e vou retornar para a minha casa, que é o plano espiritual, eu sou imortal. Eu sou mortal quando eu estou dentro do corpo.
Olha, já melhorou. Eu já deixo de me apegar nas coisas do mundo. Eu já não tenho mais medo da morte, tanto assim. Porque a morte é a libertação. A terra é uma escola. Está nos ensinando. Mas muitos ainda. Até mesmo nós, na época de Jesus, quando ele avisava, nos orientava, né, por despertar do Espírito. É lamentável, nos nossos trabalhos mediúnicos, de atendermos irmãos desencarnados já, mas morando dentro dos cemitérios, nos mausoléus, e ali estão há anos. Porque desconhece que depois da morte a vida ela continua. Ou muitos caem em sono profundo e fica ali 100, 200 anos dormindo porque aprendeu que não existe mais nada depois da morte. Se a gente adquire esses conhecimentos, nós vamos despertando, facilita. A gente deixa de se apegar tanto. Se nós é dolorido quando se perde um ente querido. Mas nós que somos espíritas, estamos tentando trabalhar para nos tornarmos, nós sabemos que depois que desencarnarmos, nós vamos nos encontrar com os nossos entes queridos. Vamos nos encontrar. Mas a gente tem aquele receio, aquele medo. Muitos até tiram a própria vida, porque perdeu aquela pessoa que estava do lado, e não consegue viver e desiste. Prisioneiro das ilusões. E a doutrina vem para ensinar a nos libertarmos. Quando Cristo define a minha comida, só já sou estranho, né? Falei a palavra comida, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 4, versículo 34. E é uma maravilhosa frase de Jesus, de que, de certo modo, todo cristão pode aplicar a si mesmo. E que, se for praticado, é capaz de fazer progredir muito nessa santa viagem desta vida, nessa caminhada que nós estamos dando aqui na Terra. Para nos mantermos vivos, é preciso que nos alimentemos todos os dias. E Jesus não nega isso. Precisamos do alimento do corpo para sobreviver. E aqui ele fala justamente de alimento, ou seja, o que se trata de uma necessidade natural. Mas fala a respeito para afirmar a existência de um outro alimento. Um alimento mais importante do qual ele não pode abrir mão. Jesus desceu do céu para fazer a vontade daquele que o enviou. A vontade daquele que o enviou. E para realizar a sua obra. Não as ideias e projetos próprios dele, mas as do Pai. E as palavras que ele pronuncia e as obras que ele realiza são as do Pai. Jesus nunca fez a sua própria vontade. Sempre ele dizia: estou fazendo a vontade do meu Pai. E daí, quando ele via resultado, é o alimento dele. É nos auxiliar, nos fortalecer. Alimento que ele se refere, a comida. Essa é a vida de Jesus. Sua fome é saciada quando ele realiza isso. Agindo assim, fica nutrido. A plena adesão à vontade do Pai caracteriza toda a sua vida, até a morte na cruz. E na morte na cruz é o momento em que levará realmente ao termo a obra que o Pai lhe confiou. E mesmo um pouquinho antes de virar a cabeça para o lado, ainda perdoa a todos nós pela nossa ignorância. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Eles não têm muito o que aprender. E qual é a obra? Que obra é essa?
dar ao homem a salvação. Dar-lhes a vida que não morre. A vida que morre quando estamos encarnados no corpo. Quando estamos libertos, é a vida que não morre. Nossa realidade. Nós não somos daqui, nós somos do plano espiritual, estamos aqui de passagem. Para crescermos e domar as nossas inclinações más. Percebemos que a nossa vontade deve ser direcionada para ajustar-se à vontade de Deus. Por quê? Porque Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe da nossa vida, das nossas dores, dos nossos lamentos. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Não existe aquisição de felicidade, de paz, de plenitude e até de saúde orgânica sem um esforço próprio. Porque se nós nos mantermos nos vícios, além de ser prejudicado o nosso espírito, vamos prejudicar também o nosso corpo físico. Se guardamos raiva, rancor, ódio, como vai aparecer no corpo físico isso? Doenças, gastrite, câncer. Porque nós estamos guardando rancor. Em vez de produzir coisas saudáveis para a nossa célula, nós estamos destruindo elas. Com ódio, com a falta de perdão, a falta de amor. Atinge o nosso corpo e o nosso espírito. Em todos os processos de cura, Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Isso aqui está em Lucas, no capítulo 18, versículo 41. Quando chegavam até Jesus, Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Ele não dava o peixe, ele dava a vara. Vai buscar o teu alimento. O que queres que eu te faça? E a pessoa: me cure-te. Tá bom, já está curado. Tu veio e pediu, tu bateu a porta. Eu estou te atendendo. Mas a tua fé que te curou, pela tua vontade. Emmanuel, através de Chico Xavier, diz que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. Se não estiver desse jeito, que maneira que nós vamos nos curar? Nem procuras harmonia com os homens. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não significa uma troca. Se o Senhor me ajudar, eu prometo que eu vou ajudar. Não, não é troca, não é permuta. É pedido com amor. Ele atende. Mas nós só temos que saber pedir. O que nós vamos pedir? Coisas materiais? A fim de sermos amados por Ele. Então fazer uma troca com Jesus. Só para ser amado por Ele não precisa, Ele já nos ama. Ele é o nosso Pai, Ele nos criou. Por Ele, nada do que fazemos ou deixamos de fazer poderá alterar o amor de Deus para conosco. Em suma, somente no sacrifício do nosso egoísmo é que descobriremos o reino de Deus que está dentro de nós mesmos. Somos criação de Deus, a centelha divina está dentro de mim. Eu tenho que trabalhar isso aí, de dentro para fora. Pois esse reino que representa o coroamento da nossa evolução espiritual não vem com aparência exterior. Falei agora, não vem com aparência exterior, ela vem de dentro. Na busca incessante e infindável da satisfação de nossas necessidades materiais, vamos permitindo que os pais dos nossos males, quais sejam o orgulho e o egoísmo, vão ganhando força e se apoderando de nós. Nos
tornamos então prisioneiros das nossas posses materiais e dos nossos relacionamentos. É querer ser dono de tudo. Dono dos nossos parceiros, dono dos nossos filhos, dos nossos amigos, e somos incapazes ainda de perdoar quando esses não fazem exatamente o que o nosso egoísmo ordena. Eu sou muito bom, sou tranquilo, mas me contraria. Vê se eu não mudo. Vícios: arrogância, inveja, ódio, rancor, desdém, intolerância, impaciência, incompreensão, preguiça. E todos os sentimentos a eles correlatos vão se apoderando de nós, pouco a pouco, silenciosamente, até o momento da nossa queda, do nosso novo despertar para as necessidades inexoráveis da nossa evolução. Falamos no início, porque através da dor, da minha queda, que eu vou despertar. Jesus já tinha me orientado desde aquelas épocas para cá. Mas o homem é assim, é a nossa ignorância. Mas chegará um momento do despertar. Hoje estamos todos aqui, alguma coisa despertou em nós. Mas há tantos irmãos nossos ainda virados contra as leis de Deus. São nossos irmãos porque nós somos criação de Deus. Distorcemos então e nos equivocamos quanto ao conceito de aproveitar a vida, dedicando a parte significativa da nossa existência à satisfação das nossas necessidades materiais. Eu tinha um planejamento lá adiante, era para me cumprir aquilo, me distrair com as coisas do mundo e me perdi. E agora, como é que eu vou recomeçar? E a satisfação das nossas necessidades materiais é um campo aberto, entre outros, para a luxúria, os vícios de droga, do álcool, do fumo e do sexo desvairado. Inconscientemente, como se fossem esses os grandes atrativos da vida. Para muitos de nós, muitos, é o atrativo de vida. Curtir a vida, gozar a vida. O grande barato, a grande curtição, viver a vida. Que desilusão ao cairmos na real e observarmos que ao invés de prazer e liberdade, essas práticas nos levam ao aprisionamento. O vazio interior total. Quanto tempo e esforço a ser despendido para nos livrarmos desses falsos prazeres? E agora? Que trabalho que eu vou ter? Eu tive a escolha, mas eu procurei a facilidade. E aí que levantamos os nossos olhos ao alto e pedimos o apoio do Pai e dos nossos bons irmãos, protetores que nunca nos abandonaram, para que Ele nos ajude a encontrar novamente a rota, o caminho que nos leva a Deus. Batei a porta, buscai, ela se abrirá. Para quê? Para um progresso espiritual. Mas o que é o progresso espiritual? No livro dos Médiuns, no capítulo 26, no item 291 e seguintes, diz eles: marcha e atingirás, encontrarás pedras nos teus passos, mantente vigilante e afastas por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Olha só, olha o apoio que o plano espiritual está nos dando. E nós vamos para o lado errado ainda. Pedi a luz que deve clarear os vossos caminhos e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão ajudá-lo. Vos. E como o anjo Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e jamais vos serão recusados. Bater a nossa porta e ela vos será aberta. Mas pede sinceramente com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, sem arrogância.
e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as próprias quedas que sofreres lhe constituirão a punição do vosso orgulho. Eu vou sofrer. Vai ser pior. É esse o sentido dessas palavras do Cristo. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. E assim é a nossa vida. Nós só procuramos Jesus quando estamos com dificuldade. Se nós estamos tranquilos, está tudo dando certo, a nossa família, muitas vezes nem se esquece de agradecer, ou muitas vezes nem agradecemos. Eu estou bem. Agora, se é o problema do vizinho que está passando dificuldade, o problema é dele. Eu estou bem. Mas não é assim. Jesus nos ensinou que todos somos irmãos. Se nós estamos bem neste momento, obrigado, meu Pai. Eu vou apoiar aquele que está mal. Eu vou ajudar. Ah, eu não tenho condições financeiras. Mas qual a melhor caridade de todas? É quando usamos o nosso pensamento, quando fizemos as nossas preces. Isso é crescimento espiritual. Eu agradeço a todos pela presença. Que esse texto, os irmãos podem em casa dar continuidade. É um apoio grandioso para essa caminhada que nós estamos fazendo nesta vida. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigada, Paulo. Ajuda-te que o céu te ajudará. Com certeza hoje nós estamos buscando essa ajuda. Vindo aqui ou assistindo essa palestra, essas palavras que nos consolam, que nos dão esperança. Então, que possamos nos lembrar sempre de sermos gratos e de nos ajudarmos. Porque somente os ensinamentos de Jesus alimentam verdadeiramente o nosso espírito. Falando em gratidão, convido a todos para amanhã, às 19h30, participarmos do momento de prece que teremos aqui na nossa sociedade e também será transmitido ao vivo pelo Facebook, onde agradeceremos o ano de 2021 e faremos, nossas rogativas para o ano de 2022. Então, aqueles que puderem dispor aí de 20, 30 minutos serão muito bem-vindos e com certeza vai fazer muito bem a nossa família, ao nosso lar, vai nos fortalecer, nos encher de bom ânimo para o ano que se inicia. Neste momento, eu convido vocês que me acompanhem na prece para nós, então, aplicarmos o passe e magnetizarmos e rogarmos para que os espíritos magnetizem as águas expostas. Então, mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento, sentindo a presença dos bons espíritos, sentindo esses fluidos de paz, de harmonia, de saúde, de bom ânimo e de renovação. Que Jesus, em sua infinita bondade, estenda os seus braços a toda a humanidade e que nos sintamos abraçados e acolhidos. E aqueles a quem estivermos endereçando nossos pensamentos também sejam abençoados. Gratos que somos por estes momentos de prece e de reflexão, encerramos a atividade desta tarde. Que assim seja.